pessoal, sou Márcio, trabalho aí com o Dr. Antônio, já acompanho há um bom tempo e hoje tive a honra de estar aqui convidado para falar um pouco sobre um tema que é um pouco da área de todos aqueles que atuam na área civil, que se trata da questão de prazos perante o STJ. Recentemente tivemos uma pequena mudança de entendimento e que está impactando bastante então os estudantes, concurseiros, advogados e todos que atuam na área. Com o julgamento do RESP 1.813.684 de São Paulo, houve um pequeno debate sobre a questão de comprovação de não funcionamento do expediente forense. O debate original do processo dizia respeito à questão dos feriados, entre aspas, de carnaval. E o que é que se discutia? Se era possível ou não comprovar. Muito se sabe que vigorou durante o CPC de 73, para quem é um pouco mais antigo, um certo apego aos vícios e à impossibilidade de conhecer, e o que se gerou por muito tempo uma jurisprudência defensiva em alguns tribunais. E aí você tinha que não havia possibilidade de sanar qualquer vício, então se não preencher um requisito processual, era razão de não conhecimento. Com a entrada em vigor do CPC 2015, se veio e se tratou da possibilidade de sanar os vícios, de ter a possibilidade de se normatizar a possibilidade de juntada posterior de procuração e coisas desse tipo. Pois bem, e um grande debate ficou sobre a tempestividade. Pois bem, o debate que foi travado nesse recurso especial que eu já mencionei, o 18.13684, dizia sobre a questão dos feriados de carnaval. Por que os feriados de carnaval? Porque não são feriados nacionais. E aí muito se discutia sobre como ficava a tempestividade e a comprovação desse período. Pois bem, isso foi levado a cabo e no voto, que era o então relator ministro Raul Araújo, ele entendeu que, embora não fosse um feriado nacional, como a gente sabe, os fatos incontroversos e notórios e públicos podem ser conhecidos pelo juízo, seria um feriado nacional não legal notório. Ou seja, com isso, você poderia não comprovar porque era de conhecimento de que não se trabalhava nessas datas. Por exemplo, historicamente, se chegava a trabalhar em alguns dias de carnaval, na terça, na segunda, quem é bem mais antigo há de lembrar, mas é uma prática que no cotidiano se foi perdendo e hoje em dia se tem realmente como feriado, então todo mundo já, agora mesmo, final de 2009, já está olhando quando cai o Carnaval 2020, já planejando aquele feriadão, aquela viagem, um grande feriado prolongado. E, segundo o ministro, então, que era o relator do processo, entendeu que não caberia, era um fato notório, não precisaria comprovar. Houve ainda uma nova teoria com um voto vista parcial, dizendo que, embora notório, precisaria comprovar, já que estaria sujeito a alguns fundamentos de tribunal. Porém, o voto vista e vencedor, e aí foi da lavra do ministro Luiz Salomão, foi no sentido de que não. O que se tem é a lei seca, que o Código de Processo Civil de 2015 prevê que isto tem que ser no ato da interposição. E aí, por exemplo, quando ele retomou esse entendimento de no ato da interposição, muito se puxou, por exemplo, a questão do preparo, né? E ainda sob a égide do CPC de 73, houve debate em relação, por exemplo, a preparo, o agendamento do preparo apresentado quando da apresentação do recurso, mesmo que depois a parte comprovasse o devido recolhimento e pagamento, era insuficiente, era razão de não conhecimento do recurso. Então, aplicando um entendimento de certa forma paralelo, do mesmo deveria ser tratado a tempestividade. E com isso formou-se a maioria. Porém, historicamente no STJ se permitia a comprovação. Diante disso, houve a modulação de efeitos. E aí vem um ponto importante e prático que algumas pessoas não estão ainda tendo grau de repercussão, é que todos os recursos interpostos ao STJ, a partir de 18/11, data recente, que foi exatamente a data em que foi publicado o acórdão com o voto vencedor, todos os recursos devem estar devidamente comprovados,
quanto a feriados locais, né? E é nesse momento que entra um aspecto prático muito importante, porque quando se abrangeu o julgamento, não se falou apenas de carnaval, mas de feriados de uma forma geral. Então, a exemplo de Corpus Christi, no último 20 de junho de 2019, foi levantado até pelo voto da ministra Nancy, que cerca de 6 tribunais estaduais funcionaram no país. Então, isso tanto quebrava o argumento de que era um feriado notório, não legal, porque havia expediente em alguns tribunais. Então, vem a necessidade de que todos os operadores do direito tenham aí um devido cuidado com a comprovação. E aí eu chamo a atenção aqui algo, por exemplo, no estado de Sergipe, o que acontece no estado da Paraíba, em que existe, por exemplo, a tradição de festejos juninos. Então, muito embora a cultura esteja tão arregada, se contar que é feriado, sempre bom comprovar, através da devida legislação municipal e o respectivo ato do tribunal, tomar cuidado com os calendários de tribunal. Alguns não têm a devida autenticação à chancela eletrônica, como é o caso de alguns tribunais que divulgam praticamente planilhas facilmente editáveis. Então, esse tipo de documento não tem a natureza de idoneidade que o STJ requer como comprovação de ato. Então, fica aí como uma dica a todos que se atentem a essa mudança que acaba sendo da aplicação do CPC em uma forma da mais seca possível e que de certa forma até contrasta, muito embora haja críticas, porque, por exemplo, o recurso que é interposto fora, sem essa comprovação, poderia ser considerado intempestivo. Há os devidos debates, e aí abrindo até menção ao grande Rodrigo da Cunha, grande professor, que ele mesmo diz que, por exemplo, chega a ser absurdo você ter que provar a um tribunal que ele não funcionou, bem como chega a ser, de certa forma, até não compactuando com os demais itens e princípios do CPC, porque você não estaria aumentando o tempo de interposição do processo, você estaria apenas demonstrando uma ulterior demonstração, e daí porque você não estaria sanando a tempestividade, mas estão apenas sanando a demonstração. É um entendimento que vigorou, que caiu e que há de se ter cuidado, porque realmente há um confronto com os demais princípios do CPC e que podem fazer com que alguns operadores percam aí o prazo ou tenham prejuízo no seu recurso, para o seu cliente, ou possam levantar uma tese e conseguir vencer aquele processo em um pequeno detalhe. Obrigado, professor Antônio, pelo convite. Estou aí. Quem gostou pode dizer aí. Qualquer coisa eu volto mais vezes. Pessoal, um breve retorno. Estamos aí em momento quase como crédito de filme, mas para facilitar a leitura e o acesso do material a todos, para que evitem saindo criando vários links, então você não sair daqui do canal e ir atrás do acórdão, vai estar sendo disponibilizado aí pela equipe do canal todo o acórdão, para que todos possam ler. E quem quiser debater, pode deixar nos comentários, eu vou aparecer também nos comentários para tirar qualquer dúvida. E quem sabe o professor Antônio também não engrandece essa conversa e o bate-papo aí nos comentários. Valeu!